Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Uma salva de palmas para esse fiel, primeira vez. A gente pode ficar de pé, porque nós vamos fazer uma oração. O tema da nossa pregação hoje vai falar de vocação, dom e chamado de Deus. Então nós vamos clamar uma oração pelas vocações. Amém? Senhor da messe, derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e seguir a tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta a nossa comunidade para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece nossos bispos, padres, religiosos e leigos. Por fim, desperta o coração de nossos jovens para a tua igreja. Ajuda-nos a dizer o sim, como fez tua mãe, a Virgem Maria. Amém. Agora a gente pode se assentar. É engraçado que essa oração eu estava fazendo dando aquela recapitulada, né? E aí Deus falou: não começa com a música não. Procura uma oração que fale sobre vocação, que é o tema da tua pregação. Meus irmãos, no mês de agosto, próximo agora, é o mês que a nossa igreja católica, ela se dedica às vocações. Vocações para sacerdócio, de padre, para religiosos e para leigos como nós, para diáconos que auxiliam os padres. Então o mês que vem será o mês das vocações. Amém? A comunidade Augusta Rainha estará fazendo, para quem quiser, quem sentir no seu coração, um retiro de 2 dias, dias 13 e 14, tudo pago. Depois no final a gente dá o recado, para que você possa despertar uma vocação, se é que você já não tem essa vocação, de servir a Deus de várias formas. Não precisa ser somente estar aqui pregando, não só animando, não só tocando. Hoje nós vamos estar falando sobre isso. Deus tem um chamado para nós. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Nós viemos para servi-lo e adorá-lo. Amém? Então no mês que vem vai ter um retiro que a comunidade Augusta Rainha estará realizando nos dias 13 e 14. E eu preparando por volta de uma semana e pouco esta pregação, depois que me foi passado o tema, e eu humildemente orei um pouco, pesquisei um pouco, busquei, para que Deus pudesse, através de mim, falar a você que está aí. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 2. A messe é grande, porém os operários são poucos. Há muita coisa a ser feita para ser implantado o reino de Jesus aqui, mas tem poucos operários. A messe é grande, tem muito trabalho a ser feito. Por isso que de repente Deus suscitou esta pregação. A gente, quando é pequeno, pelo menos eu fiz na escola um tal de teste vocacional. Quem que fez aqui? Eu fiz em Santo André, teste vocacional. Cadê a Josi? A Josi está aí? Josi, psicóloga, pode ajudar a gente aqui. O que é esse teste vocacional? Eu fiz lá em Santo André, nem sei que ano atrás. Um psicólogo desenvolve para você saber, resumindo, o que você vai ser quando crescer. É isso aí. E a minha mãe, porque eu nasci no dia 21 de abril, ela é dia de Tiradentes. Tiradentes, além de militar, né, de Minas Gerais, foi alferes da infantaria. Ele foi dentista. E a minha mãe colocou na cabeça que eu tinha que ser dentista. O que você vai ser? Dentista. E o que aconteceu? Não deu certo o que a minha mãe falou.
Por quê? Porque nem sempre o que a mãe fala para o filho, nem sempre o que o próprio pai que gerou esse filho, nem sempre o que o marido fala para a mulher, faz aquele curso, faz aquilo, nem sempre o que a mãe fala ali para o filho acontece. Por quê? Porque não é a vontade dessa mãe e desse pai que é realizada na nossa vida, é a vontade de Deus. E assim quis Ele que eu fosse músico, há 30 anos professor de violão, quem diria, estou aqui de São Paulo. Amém? Então a vocação é despertada principalmente pela vontade de Deus, mas tem que haver um desejo no nosso coração. Então a gente fez esse teste vocacional aí lá atrás e falaram para mim que eu tenho muita criatividade. Isso acertaram, porque uma vez eu fiz um teste com a psicóloga, doutora em psicologia, viu, Josi? Presta atenção nessa daí. Eu ainda trabalhava em Santo André, e o Sebrae, quando começou a desenvolver no estado de São Paulo, desenvolveu numa empresa de contabilidade que eu trabalhava. Eu fiz um teste lá, e no final do teste a psicóloga falou: você é muito ruim nisso. Ou seja, se você tiver que falar algo sério, não dá, você não tem credibilidade. Então quando você tiver que falar sério, fecha a cara, faz cara de mal. E eu não consigo. A Adriana sabe que a gente brinca pra caramba. Se ela não chamar, fala, vamos tocar, mas ela não faz algo, ela fica conversando e então eu não sou bom nisso, mas em criatividade ela me deu nota 10. Fala uma palavra, eu já falo 10 ali. Vamos fazer uma rima com nós mesmo. Eu, não é, Marcos? Então a gente tem habilidades pessoais naturais de cada um. Amém? Então vamos começar ali, ó. Vocação. O que é vocação? Eu tenho vocação para ser engenheiro, tenho vocação para ser médico, eu tenho vocação para ser comerciante. Eu gostava quando era pequeno de trocar. Eu dava um carrinho e o cara me dava uma burca. Esse é um péssimo, né? Eu dava a minha bicicleta que eu ganhei e o cara queria me dar um negocinho. A minha mãe chegava em casa, a minha mãe disse: apanha, devolve agora, Marcelo. Se ela estivesse aqui, ela ia confirmar. E eu ficava doido de trocar. Eu seria um péssimo comerciante. O que é vocação? Então vocação, para a gente entender, vamos entender o sentido da palavra. Vocação vem do latim, é um verbo em latim chamado vocare, que significa chamar. Ou seja, vocação é um desperta tu que dormes no banco. Vocação é um chamado. Verbo vocare em latim, chamar. Quem é bom de português aqui? Vamos fazer uma brincadeira aí. Ninguém é bom de português? Marcelo? Marcelão é bom de português? Quem é bom de português? Ninguém? Gu, você que está estudando? Filha? Lu, vai pensar vestibular? Quem é bom de português? Vamos conjugar o verbo chamar no presente. Não vamos falar no pretérito perfeito, no mais que perfeito. Vamos falar no presente. Vamos lá comigo? Eu chamo, tu chamas, chama. Nós chamamos, vós chamais, eles chamam. Lembramos ainda, hein? Lembra? Vai de novo. Eu chamo, tu chamas, ele chama. Nós chamamos, vós chamais, ele chama. Dá uma salva de palmas aí, gente. Vocês estão bons pra caramba em português, pô. Agora nós vamos falar no pretérito mais imperfeito. Quem se habilita? Eu nem vou pôr você nessa aí que você vai ver se vai vestibular. Nem vou pôr você, nem você, viu, Gu? Não fica olhando essa carinha. Quando eu falei, ele baixou ali, né? Olhou ali o negócio ali. No presente, eu chamo, tu chamas, ele chama, nós chamamos, vós chamais, eles chamam. Mas hoje aqui nós vamos falar apenas e trabalhar a terceira pessoa. Eu chamo, tu chamas, ele chama. Já que vocês são bons de português e só tem um casal aqui que veio pela primeira vez, vocês vão responder para eles, pelo amor de Deus, hein? Não faz eu passar vergonha. Ele chama. Quem é ele? Jesus. Quem é ele que chama? Jesus. Amém. É
É esse mesmo que chama. Terceira pessoa do verbo chamar, invocar em latim. Ele chama. É Ele quem nos chama desde o primeiro momento da nossa concepção e até o último suspiro que nós vamos dar. É com Ele que a gente tem que estar. É Ele que nos chama. Amém? Todo mundo trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia aí? Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Aquele que não trouxe Bíblia, senta com alguém que está próximo aí. Ajuda o irmão. Mateus, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Evangelho de São Mateus, evangelista. Amém? Quem que não achou aí daí? Está procurando? Pessoal jovem, que é rapidão, já achou aí? Já, Adelino? Tony Alisson. Sai com a cara do Tony Alisson. Não tá Tá? Ele tá com a cara do Tony Alisson, eu vi hoje no Facebook, tá assim. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Vamos ficar de pé para a gente proclamar a palavra? Qual que é o título? Sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Isso são para nós palavras da nossa salvação. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Sal da terra e luz para o mundo. Podemos acertar? Sal da terra e luz para o mundo. Esse texto, para quem já acompanhou um pouquinho a Bíblia, ele vem um pouquinho depois, e Mateus está falando um pouquinho depois que Jesus começou a chamar os primeiros discípulos, que foram Pedro, André, Tiago e João, que coincidentemente não eram pescadores. Amém? Então Jesus começou a chamar os discípulos e logo depois começou a dizer o que eles deveriam ser. Qual era o sentido para a vida dessas pessoas? Pedro foi o primeiro, André, depois veio João e Tiago. Vós tem que ser o sal da terra. Para que serve o sal? As mulheres podem responder: para dar o tempero, para dar o sabor, para dar o equilíbrio, para dar o gosto na comida. Sem o sal, não tem tempero, não tem sabor, a comida não tem graça. Eu imagino aqueles que têm pressão alta, né, como meu pai, que não come o sal. No caso dele, é uma exceção médica. Mas a comida sem sal não tem sabor. O que é esse sabor para nós cristãos? O que é ser sal na vida do irmão? A essência, Jesus Cristo. Nós temos que ser Cristo na vida do irmão. E se preciso exortar, que significa advertir, precisamos fazer isso para edificar o nosso irmão. Qual o pai ou a mãe que não repreende o seu filho? Está morto se não fizer isso? Às vezes eu repreendo um pouco e às vezes, será que eu preciso ser mais enérgico? Às vezes minha esposa me cobra. Por quê? Porque aquele dom que nós vamos falar depois, eu sou muito brincalhão. E às vezes quando eu falo sério com as minhas filhas, de repente elas não entendem. Assim como aqueles que é muito serião, às vezes vai brincar e o filho estranha, não sente o carinho,
nós precisamos ser sal, o equilíbrio, a essência que é Cristo. Amém? Por isso que Jesus já chamou Pedro, e Mateus já fala uma folha na Bíblia, Ave Maria, depois: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos hoje sair daqui convencidos que nós precisamos ser o tempero, a essência, o Cristo na vida do nosso marido, da nossa mulher, do nosso namorado, da nossa namorada, do nosso noivo, do nosso marido, da nossa avó, do nosso vô, que hoje completa 87, né? Deus abençoe o senhor, a idade do meu pai. O senhor, eu falei no Facebook da sua pessoa, uma gracinha. Quem que fala assim? Ana Maria Braga, né? Isso é uma gracinha. O senhor é um exemplo para nós, viu? Deus abençoe a sua vida. Continue assim. Sal para a terra, seu Agostinho. Amém? Aos 87 anos, carregando a família para a igreja. É sal para a terra. Está aqui um exemplo vivo. Vamos dar uma glória a Deus? Glória a Deus pela sua vida. Que Deus concede por muitos anos, com bastante saúde, o Senhor continuar testemunhando isso. Amém? Mateus fala: vocês têm que ser a luz para o mundo. E o que é a luz? Ele diz: nós não podemos pegar a luz e colocar debaixo de um alqueire. Eu fui pesquisar o que é um alqueire, porque para mim era terras. E a gente tem que se preparar. E um alqueire, pelo que eu entendi na época, são aquelas cestas que se colocam nos cavalos para viagem, nos burros, nos jumentos. Põe um alqueire do lado, é uma bolsa e a outra. Então Jesus não quer que nós colocamos a luz debaixo dessa bolsa. Nós temos que iluminar, nós temos que colocar essa luz num candeeiro, numa luminária, para que ela ilumine a nossa casa. E mais, nós precisamos colocar essa luz no cômodo de uma casa, que ela ilumine a casa inteira. Então eu pergunto para você nessa noite: você está sendo luz? Primeiramente, você, como o seu Agostinho, está sendo luz para você? A sua luz está iluminando um cômodo na sua casa, pelo menos? Ou você está colocando essa luz debaixo de um alqueire, debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa, onde não serve para nada uma luz debaixo da cama? Só para juntar poeira debaixo da cama e guardar colchão. Quando chega a visita minha de Santo André, eu puxo o colchão. Mas uma luz não vai iluminar nada, não tem serventia. A sua vida hoje, aqui, nesse exato momento, é luz própria, é a luz de Cristo. Ilumina pelo menos um cômodo da tua casa. Porque Jesus está falando: você tem que ser colocada num cômodo no qual você ilumina toda a tua casa. A tua luz está iluminando o teu marido, a tua luz está iluminando o teu filho. Hoje é para a gente refletir. A tua luz está conseguindo iluminar, transcender a parede. Jesus, quando voltou ressuscitado, já não era mais corpo carnal. Ele passou, ele transcendeu a parede. A tua luz está transcendendo, chegando até o vizinho. Quando você vai no vizinho pedir alguma coisa, e a gente vai às vezes pedir algo emprestado: Carla, me empresta um ovos aí, acabou um domingo à tarde. A tua luz está transcendendo a tua casa. Ou você nem luz está sendo para você mesmo? Quando a gente não é luz, nós somos trevas. Deus Pai inicia a palavra de Deus em Gênesis assim: a tua luz hoje está iluminando alguém? E eu, preparando essa pregação, a minha responsabilidade aumentou, porque a minha luz, o meu testemunho, a minha vida tem que estar iluminando alguém. A tua luz está transcendendo a parede, está indo para o vizinho. A tua luz está passando, indo lá para trás dos outros quarteirão. Quando você chega no mercado, na minha casa são 4 quarteirões, lá no mercado, falando com a caixa, ela consegue enxergar a luz de Cristo. Eu sou a luz.
Você está iluminando a vida de alguém? É isso que eu quero saber nessa noite. Eu já me fiz essa pergunta. Senão não vale a pena. Não vale a pena nós sermos egoístas. Se a tua luz ilumina você, você está sendo egoísta. Você tem para dar e não quer dar. E qual que foi a palavra que eu falei? Lucas capítulo 10, versículo 2: a messe é grande, mas os operários são poucos. Não foi eu que falei. Lucas capítulo 10, versículo 2. É a palavra de Deus. O Espírito Santo que iluminou Lucas naquele momento. Você é sal na vida do irmão? Você dá o gosto na vida do irmão? Você ilumina a vida do irmão? No trabalho, o teu chefe chama você e sente com você, confidencia: estou com um problema, estou precisando, porque tem sinais. Nós vamos falar um pouquinho para frente. Deus chama a gente de várias formas. Existem acontecimentos através de pessoas. Nós precisamos estar espertos, atentos. Mas agora a pergunta é: olha para a pessoa que está do teu lado, pergunta para ela: você está sendo luz na vida de alguém? Tirando o seu Augustinho, que é uma gracinha, e eu nem vou falar nada dele porque ele faz aniversário, nem vou falar os problemas seus, o pecado. O senhor deve ter mais porque eu tenho 87. Eu tenho menos porque só tenho 48. Amém? Olha que matemática do pregador. Meu Deus do céu. Tem mais, eu tenho mais idade, pegou mais, velho. Estou falando a verdade. Você está sendo luz na vida de alguém? Então eu deixo para você refletir na tua casa, na tua oração, no teu canto, sozinho. Vós sois sal da terra e luz para o mundo. Amém? A gente vai falar um pouquinho de vocação, porque é o chamado de Deus para a nossa vida. Pergunta para uma pessoa e outra diferente da que está do teu lado. Você pergunta muito para o seu marido, pergunta para o outro, você aqui também, o Milton, pergunta para o outro: você sabe qual é o teu chamado? Jesus já te chamou, você sabe para que você veio? Não vale profissão, não vale ser pai, que é um dom, né, de Deus. Deus te deu a paternidade, a maternidade. Alguém que é seminarista, não sei por aqui o que vai ser. O chamado a servir a Deus, a retribuir um pouquinho daquilo que Ele nos dá desde o primeiro momento que a gente acorda. Não estamos no hospital hoje, glória a Deus. Não estamos mortos, ainda possuímos a vida, o sopro, graças a Deus, né, Sr. Agostinho? Você já agradeceu a Deus, mas além de agradecer, Deus quer mais do que isso. Você sabe o que Deus quer na tua vida? O que a pessoa respondeu aí? Sim ou não? Sabe? É duro que a pessoa sabe qual é a pergunta, né? Se fala que não, se correr o bicho pega, se ficar, o bicho corre. Se falar que sabe, eu vou lá e fio o microfone na boca. Se falar que não sabe, fala: pô, você tem tantos anos, o senhor tem 87 anos, o senhor não sabe ainda? Claro que sabe, né? O senhor não precisa dizer, porque a sua idade e a sua vida aqui já testemunha, viu? O senhor está isento hoje. Agora pergunta de novo para uma outra pessoa. Larga a noiva, larga o marido, pergunta para outra aí: você está preparado para esse chamado se Deus ainda não te chamou? Filha, você está preparada? Eu falei para ela: vamos, que Deus pode ter um chamado para você. Glória a Deus. E a gente tem uma responsabilidade quando a gente começa a servir. Sabe por quê? Porque Deus disse: conhecereis a árvore pelos frutos. É a resposta, hein? Não é, Marcos? Tem 3, né? Minha mãe teve 3, eu só tenho 2. A minha, ai meu Deus, tem gente que está tendo um filho. Rosa está ainda querendo, né? Vai que nem gêmeos, Rosa. Trigêmeos para você. A minha avó teve 12. Ai que bênção, a minha avó. O pessoal antigamente era mais firme, né? Em tudo, hein?
na fé, na perseverança, na humildade. Por isso que o mundo vem caminhando dessa forma, né? A messe é grande, os operários são poucos. Antigamente o meu avô era pescador. Meu avô era pescador em Paraty. E chegava a pessoa lá na ilha, que ele morava numa ilha. Seu Franklin, ele assim, ó, entra curto e grosso. Isso é grossão também, senhor? Não, isso é amorosão. Meu avô era grosso. Manda entrar e aguardar. Mas o meu avô perguntava se ele tinha comido, se ele ia pousar, se ele precisava levar algo. Meu avô pegava os peixes, salgava tudo nas caixas de caixote, e a minha mãe ensinou, ele salgava. Essa era a comida do meu avô. Fora galinha, ovos, verdura. E o meu avô abastecia a pessoa com 1, 2, 3, quantas eles queriam levar, e meu avô dava. Criou 12, e não estou aguentando 2. Homem frouxo, né, senhor? Assim, pelo amor de Deus, hein? Você está preparado? Se Deus te chamar hoje, porque hoje o tema é chamado. Sim ou não? Sim. Desperta, tu que dormes. Está preparado? Se Deus te chamar hoje para o serviço, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Não, glória a Deus. Vamos dar um bate-palma aí. Vamos estar preparados. Oh, meu Deus do céu. Mas nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados. Na primeira dificuldade que aparece, parece que acaba tudo. Sim ou não? Sim. E nesse ponto eu quero exaltar as mulheres. Por isso que Deus me deu 2 filhas mulheres. Minha mulher e uma cachorrinha, minha cadelinha. Em casa é tudo mulher. Última palavra é minha. A pessoa fala, vai pai, você me leva? Eu já vou, tô indo, filho. Vou calçar o sapato aqui. Glória a Deus. A perseverança, a mulher tem uma força grande. Eu gosto sempre de exaltar a mulher, não sei porquê. Nós nunca estamos preparados, porque o preparo vem de Deus. Se a gente não firmar o nosso pé na vontade de Deus, na obediência a Deus, na primeira dificuldade, é ou não é, meu? A gente cai. Moce. Na primeira dificuldade a gente cai. E Deus sabe a nossa fraqueza, e Ele coloca justamente aonde a gente é fraco. Tem um aluno que ele falou assim, ó. Eu falei, ó, você gripou, né? Numa aula, não, é alérgico. E depois eu resfriei mesmo. Ele falou, acho que eu não vou vir semana que vem. Esse homem, ele é um policial militar. É frouxo, se der uma dor de barriga, ele caga na carça. Ele caga na carça. Sem brincadeira. Mas Deus sabe aonde põe. O outro é forte, pode vir a doença que for, mas se tocar no filho dele, aí ele chora. Deus sabe, e às vezes Ele coloca para fazer o quê? Para nos atrair, para nos chamar, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. Quem nos prepara é Deus. Olha para a pessoa que está do lado e fala: quem nos prepara é Deus para servir o chamado. Deus chamou, eu selecionei 4 pessoas aqui na Bíblia. Deus chamou Moisés. Antigo Testamento, o livro do Êxodo está passando na televisão. Deus chamou Moisés. Moisés ele ia apacentar, cuidar do rebanho do sogro dele, que se chamava Jetro. E ele foi se afastando um pouco daquele local que ele apacentava e cuidava do rebanho. E ele viu naquele momento uma sarça ardente, uma árvore consumindo em chamas. E ela não se consumia, queimava em chamas e não se consumia. E ele, curiosamente, ou não, foi atraído por aquilo. Ao chegar próximo, Deus disse: Moisés, Moacir, Marcelo, meu xará, Adelino, Ritinha, Anderson, seu Agostinho. Deus falou: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que pisas é terra santa. E deu ali a vocação para Moisés. Procura no Êxodo lá que você vai achar a vocação de Moisés. Moisés, vá até o Egito e retira o meu povo das garras, e liberta o meu povo hebreu das garras do faraó.
Ali Deus estava fazendo um chamado para Moisés. Gago, não sabia, inseguro, e Deus fazia o chamado. Então neste momento, o que fez Moisés? Tremeu, vacilou também, porque eu li a palavra. Ele disse: Senhor, o que direi para esse povo? Como é que eu vou lá? Olha, ele já com medo, porque ele ia chegar no povo dele e dizer: eu falei com Deus, quem és tu? Ele já vacilou na missão. Mas Deus é quem nos prepara. E Deus disse para Moisés: desce e diga que eu sou o Senhor Javé. Eu sou o que sou. E ponto final. Esta foi a vocação de Moisés: ser um libertador do povo, aquele que abre as portas da cadeia e fala assim: ó, todo mundo livre, ninguém deve nada, ninguém tem pena nenhuma, está todo mundo livre, pode sair. E a presença de Moisés, é importante o cristão saber, é uma prefiguração de Jesus. No Antigo Testamento, Deus Pai falou com vários homens, Moisés foi um: você será o libertador do meu povo. E no Novo Testamento, Deus fala: nasce o Cristo, o Verbo encarnado, que irá redimir-nos nós de todos os pecados. Jesus é o Moisés que veio libertar o povo do Novo Testamento. Vamos dar uma glória a Deus para isso, que é lindo. A gente, quando começa a estudar a Bíblia, é maravilhoso. Mas Deus fez outro chamado. Paulo, o apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, depois que Cristo já havia morrido, não tem mais o mestre, perdemos a nossa referência. E agora, o que fazer? Quem tem pai aqui vivo? Quem não tem pai vivo, ergue a mão. Quem não tem mãe viva? A gente perde a referência. Estou falando, graças a Deus não tem essa experiência. Mas o cristão é sentir a dor do outro. Ser cristão não é só sentir a nossa, é principalmente sentir a dor do próximo. A gente perde a referência. E Paulo era quem? Um perseguidor dos cristãos. Ele já estava louco para matar todo mundo que falava da doutrina, da sã doutrina católica. Conhecer o Messias, mata. Estado Islâmico faz isso. Entra no YouTube que você vê um monte de gente morrendo. Dá até um arrepio, dá até um nervoso. Não dá para a gente admitir que no século XXI a gente vê pessoas fazendo isso. E o pior, matam em nome de Deus. Lamentável. Mas naquela época já existia e não é diferente hoje. Paulo perseguiu os cristãos e corta a cabeça, ele não queria saber. No caminho para Damasco, a luz de Jesus ofuscou a vista e ele caiu no cavalo, cegou. E Jesus perguntou para ele: Paulo, Carlos, João, Maria Rosa, Ariane, Carol. Jesus perguntou: Paulo? E ele disse: quem és tu? E Jesus disse: eu sou aquele que me persegues. Por que você está fazendo isso? Então, irmão, nós temos que hoje perguntar para Jesus: quem és tu? Para a gente saber o chamado. Paulo soube do chamado dele quando ele perguntou: quem és tu? Porque ele cegou, precisou ele ter um acidente. Aconteceu um acidente na vida dele. Nós precisamos ficar espertos com os acontecimentos da nossa vida, porque pode ser Deus falando. E Paulo sacou isso e ele disse: quem és tu? E Jesus disse: sou aquele que te persegue. Ou ao contrário, eu sou aquele que te persegue. Por que me persegues? Jesus disse. E ali Jesus já estava dizendo o que Paulo estava fazendo de errado. Ali houve a conversão do apóstolo Paulo. E se hoje a gente está aqui na frente, o mundo inteiro sabe da doutrina católica, foi porque Paulo foi a todos os lugares, se aventurou para todos os lugares, até a sua morte, até o fim da vida. Combati o bom combate, guardei a fé. Só estou esperando o louro, coroa da minha salvação. Final da vida de Paulo. Esse foi um perseguidor. Ali foi o chamado
chamado de Paulo. E você hoje tem que perguntar, se você ainda não recebeu o teu chamado: quem és tu? O que queres comigo? Amém? Falamos de Moisés, falamos de Paulo. Jesus chamou o apóstolo, o discípulo Pedro, tinhoso, cheio forte, truculento, grossão. E se você ler Bíblia, você vai ver que quando Jesus foi preso, o centurião veio e Paulo arrancou a orelha do bicho. O bicho era nervoso. E o que Jesus disse quando ele arrancou a orelha do oficial romano? Não entendeu nada do que eu te chamei desde lá do mar da Galileia, meu querido. O meu reino não é pela força, pela violência, é pelo amor, pela misericórdia. Jesus lá, Pedro pescando no mar da Galileia, Jesus chegou para ele, olhou, fitou os olhos, Jesus no olhar. A gente tem que ficar esperto quando alguém nos olha no olhar. O olhar não mente. Quando a pessoa faz assim, ó, Josi, é isso? Psicóloga explica isso? Quando faz meio que assim, não tem segurança? Ou é uma pessoa que, não é regra geral, claro, mas é uma pessoa desconfiada, é uma pessoa fechada, é uma pessoa que não quer se abrir, que não quer se expor, é uma pessoa tímida, é uma pessoa que está com segundas intenções, é uma pessoa vingativa, várias coisas. Jesus olhou no olho e disse: segue-me, porque a partir de agora eu te farei pescador de homens. Olhe nos olhos de Jesus. Na tua oração, fixa os olhos em Jesus, porque Ele vai te dizer qual é o teu chamado. Amém? Esse foi o discípulo Pedro. Mas Jesus, Deus, não chamou só homens. E aqui nós vamos falar de uma mulher. Nós vamos defender a honra das mulheres. E posso dizer para vocês que dos 3 homens que eu citei, essa mulher é maior que todos. O anjo apareceu a uma virgem de 14, 15 anos e disse aquela frase que todo mundo sabe, todo católico sabe, ou tem que saber, e fez um convite à Virgem Maria. O Senhor Deus quer que você seja a mãe do Cristo, o Salvador, o Messias, o ungido, o Yeshua. E Maria, que era humilde, obediente aos pais, temente a Deus, guardava os mandamentos de Deus, ia na sinagoga com o pai São Joaquim, disse sim, curtinha a palavrinha. Então nós precisamos ser humildes, obedientes aos pais, e eu estendo também aos mais velhos, pela experiência que tenho da vida. Temente a Deus, guardar os mandamentos de Deus, como Maria fez, e dizer o sim. Você está dizendo sim para Jesus? Ou está dizendo a outra palavrinha, ao contrário, o não? Faz uma reflexão. Essa pregação é para você ir para casa e refletir. Você está dizendo o sim de Maria para o chamado de Deus? Marcelo, mas ninguém me chamou para cantar aí na frente, ninguém me chamou para ler a ladainha de Nossa Senhora. Eu não sei, mas irmão, eu vou dizer para você: aquele que passa na tua casa e bate na porta e pede comida, a palavra de Deus disse: quando você fizer para os menos favorecidos, para os humildes, para os mais necessitados, não é a eles que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo para mim. Este é o sim.
E a gente, quando vem pregar, Deus vai colocando as situações na nossa vida. É maravilhoso. Eu fui comer um lanche com a minha esposa na Quipão, e Deus vai colocando. Eu preguei sobre perdão. Deus me livre. O que eu tive que perdoar ali é padrão. É a Thaís Fonseca, que eu toquei 3 anos com ela. Meu Deus, chorando junto aqui. É um desespero de doido. Senhor, a primeira pregação, rezando o rosário, fazendo o rosário, Jesus carrega a cruz até o Calvário. Misericórdia, que passei na minha vida para me vir pregar. E Jesus vai colocando as situações. Quando a gente é chamado, vai acontecendo. Deus vai trabalhando. Você disse um sim de Maria. Ele não pegou na sua mão, não te forçou. A gente faz um convite. Fiz um convite para minha aluna também, mas não obriguei. Não obriguei ninguém. E nem me obrigaram a vir aqui. Mas Deus vai colocando as situações. Eu fui comer um lanche com a minha esposa na Quipão, e chegou um cara por trás, e eu senti já o mau cheiro dele. É mandarilho, né, bem? Mendigo, não sei quem era. Cheirando já urina. Roupa suja, roupa velha. Ardeu o nariz ali, eu dei uma olhada. Continuei comendo. Oh, mau exemplo. Como Pedro na hora, olha a diferença. Pedro e Marcelo, qual a diferença? Pedro largou as redes, foi embora, arrancou a orelha de um, saiu comendo. Não quero ser morto que nem o Cristo, quero de ponta cabeça. E o que eu fiz? Continuei comendo o meu espetinho de frango. O mendigo chegou para o rapaz, minha esposa viu, percebeu, nem comentei com ela, mas ela percebeu. O mendigo chegou e falou: você não dá um pouco de coca? O cara falou: pega um copo. Botou coca para o rapaz, para o homem já, né? Meia idade. Pegou as coisas dele e saiu de perto. Sentou lá no banquinho da Quipão. Você viu, né, bem? Sentou no banquinho. Sentiu vergonha. Sentiu nojo. Triste isso, né? Nós estamos sendo chamados a servir a quem precisa. Não é servir quem não precisa. Não é para servir aquele que a gente não precisa. Tem 3 carros para quem não precisa de carro. Não é quem não tem, é quem está precisando ir até Marília levar alguém para fazer um exame. Está aqui a chave do meu carro. Esse é Pedro. Eu não fui Pedro. E o cara saiu e veio. Mas o Senhor é misericordioso, e Ele tocou no meu coração. Não seria capaz disso. E aí eu olhei. De certo, se pediu uma Coca-Cola, está com fome, né? O cara da rua, pô, acho que nem banho tomou. Eu falei: o senhor está com fome? Ele falou: tô. Quer comer alguma coisa? Ele: quero. E eu já ia pegando o espetinho do qual eu estava comendo. Maravilhoso o espetinho da Quipão. Maravilhoso. Será que ele quer um espetinho de frango? Eu tenho que servir à vontade do cara que está com fome. Mas eu não posso falar: tô aí, ó. A gente é acostumado assim, né? Preciso de dinheiro. Ó, eu estou precisando de dinheiro. Quem que dá 50 reais? Quem que já deu 50 reais para uma pessoa que pediu dinheiro? Quem deu 100? Quem tirou um cheque de 2 mil reais e deu? Te dá 2 reais. E às vezes eu falo que não tem. Aí eu falei: não, peraí. O senhor quer comer algum salgado ali? Escolhe. Ele falou: se eu quero um espetinho. Ele olhou no prato, minha esposa pediu um. Eu falei: dá um espetinho para ele ali, marca aqui. Ele comeu, tomou a coca, saiu. Chamado. Já pensou eu aqui falando de chamado, do amor de Deus, e fazendo isso lá fora? Amém? O sim de Maria, temos que dizer o sim, mas é fora da igreja. Aqui é fácil. É fora da igreja que nós temos que ter a nossa vida, ser o sal da terra, o sabor na vida das pessoas, ser luz, iluminar o passo das pessoas, a vida, a casa, o irmão, quem quer que seja. Amar os nossos inimigos. Isso é ser sal e luz. A gente falou um pouquinho da vocação, quando falamos de Moisés, falamos de Paulo, Pedro e de Maria.
falamos um pouquinho do chamado desses homens. E eu quero que você repita uma frase comigo para ficar marcado no seu coração. A partir de hoje, algumas ferramentas para você perceber o chamado de Deus. Repete comigo: Deus chama diretamente por acontecimentos e pessoas. Deus chama diretamente por acontecimentos e pessoas. Acontecimentos: Paulo, houve um acidente na vida dele, caiu do cavalo e a luz de Cristo ofuscou, cegou ele. É um acidente ou não é? Você ficar cego do dia para a noite, cair do cavalo e ficar cego, é um acidente? Precisamos ficar espertos, porque num acidente pode ser que Deus venha chamar a gente. Mas não é só acidente que eu estou falando. Pode ser numa festa de casamento, pode ser num jogo no Tupã. Precisamos ficar atentos aos acontecimentos da nossa vida. A gente fica no celular vendo o acontecimento da vida do outro. Eu vi que o seu Agostinho fazia aniversário, ele tem 87 anos, Agostinho, um monte de gente falou parabéns, que lindo, que gracinha que ele deu. Eu estou cuidando da vida do seu Agostinho, meu Deus do céu. Eu estou cuidando da vida do velho. Eu não posso ficar cuidando só da vida do velho. Ele tem filha, tem Deus, tem a família, tem unção, tem tudo, tem neto, tem tudo. E a gente é acostumado com isso. Nós precisamos ficar atentos aos acontecimentos que acontecem conosco na vida dos outros. Então Deus chama através de acontecimento e pessoas. Grava isso, tá? Acontecimento e pessoas. Quando eu estava preparando aqui, eu lembrei de Paulo, mas eu lembrei de um ator da Globo. Ele deu uma entrevista, chama Fernando Fernandes. Quem conhece? Ele participou do programa Big Brother, numa das versões do Big Brother. E ele era um cara malhadão, bonito, sarado, com grana, ricão, pegava mulher. Nego, você conhece ele? O cara é bonitão, cara, não é que não, filho. Nós tinha que suar para pegar mulher. O cara era bonito, tinha grana, tinha tudo. E na entrevista a mãe dele falou assim: eu agradeço a Deus pelo acidente do meu filho. Rapaz, teria coragem, Adriana? Pois é, Deus se revelou na vida desse rapaz. Hoje, eu não sei se ele prega o evangelho, eu não sei o que ele é. Estou dando um exemplo da conversão do acontecimento. Hoje ele é campeão de canoagem. Ele é um cara mudado, e a conversa dele é outra. Ele virou paraplégico. Precisou Deus acontecer um acidente na vida desse rapaz, e ele não anda, para que ele pudesse. Homem burrão, duro, né, seu Agostinho? Homem duro de aceitar Jesus, se converter, né? E hoje ele é um dos caras mais felizes que tem. Procura no Google aí que a gente acha. Pesquisa aí amanhã, Fernando Fernandes. Vê se o cara não é bonitão mesmo, tudo isso. Entendeu? Bad boy, briguento, fazia luta, participou do Big Brother. E hoje ele ficou paraplégico. Deus fala diretamente por acontecimentos e por pessoas. Pessoas aqui, eu vou dar o meu exemplo. Eu vim de Santo André, 2000, 1º de janeiro de 2000. Em 2002 eu já dava aula de música no Vila Lobos. Estou até agora. E eu lá sem aula, foi um rapaz, eu dava aula em cima e a moça falou: ele quer falar com você. Sentou, chama-se Diego. Marcelo, o que você faz de domingo, 7 horas da manhã? É uma secadeira na boca danada aqui, né? Marcelo, o que você faz de domingo, 7 horas da manhã? Rapaz, ué, eu durmo, pô, 7 horas. Ele falou assim: você não quer tocar na igreja? Tá precisando de uma pessoa para tocar? É difícil, gente, 7 horas da manhã. Aí eu fui Pedro, seu Agostinho. Aí eu fui Pedro. Eu falei: eu vou. No primeiro domingo depois que ele me chamou, toquei na missa.
padre Germano, osso duro de roer. Pensa num padre Zika, chikungunya. Ele não está aqui para falar, chikungunya, Zika, tudo que você quer. O cara Zika espanhol, linha dura, curto e grosso. Do primeiro domingo eu estava lá. E em nenhum mais dia eu parei de servir a Deus. E hoje eu estou aqui humildemente pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nem um dia eu parei. 2002, 14 anos. Para a honra e glória do Senhor. Deus fala diretamente o acontecimento e pessoas. Precisamos estar atento para quem vem falar com a gente. Estranho, próximo, marido, filho. Nós precisamos olhar no olho e ver se não é Deus falando através das pessoas, fazendo convite para você. Amém? Vamos prestar atenção nos acontecimentos da nossa vida e nas pessoas que passam pela nossa vida. Essa é uma dica que eu deixo para você. É um dos segredos para a gente entender o chamado de Jesus na nossa vida. E se eu estou aqui há 14 anos, é porque é bom. Sexta-feira, onde eu podia estar agora? Graças a Deus foi empregado. Minhas filhas estão aqui, saudáveis, minha família. Meus pais estiveram comigo, aniversário da minha filha Lu. Fomos comemos comida gostosa. É porque é bom. Eu estou aqui falando para vocês porque é bom servir a Deus. A missão do cristão é buscar a salvação e ser a salvação na vida do outro, porque nós não podemos ir adiante e caminhar sem deixar o outro para trás. E aqui eu quero falar para a comunidade Augusta Rainha. Nós não podemos avançar na missão, nós não podemos dar os nossos passos, porque é Deus que realiza em nossa vida. Nós não somos capazes, mas nós não podemos deixar o irmão para trás. Aquele que não está conseguindo nos acompanhar da forma que a gente acha, porque nós somos soberbos do que a gente pensa, do que a gente quer, do que a gente acha. Tudo é eu nessa vida, nunca é o próximo. Nós não podemos avançar sem irmos todos, porque até eu compartilhei com alunos do Santíssimo antes de vir. Eu tive uma imagem essa semana preparando a pregação. E você, quando começa a orar, dobrar o joelho, rezar, Deus vai mostrando, mostra figura, mostra oração, palavra, gente, acontece. Aí você vai te trair, Deus vai falando tudo. É lindo o que acontece quando você vai servindo a Deus mais efetivamente. Eu falei para a Lu ali, eu vi uma imagem que a gente estava pescando, nós comunidade, viu, Augusta Rainha? Mas não é só aqui não que eu estou falando. Vocês estão sendo perseverantes. Só 2 aqui são novos. A maioria a gente já vê aqui. Vocês querem algo mais com Deus. Vocês não estão aqui brincando de ouvir pregação, não. Porque nem pregador eu sou. Eu estou ousando a aceitar o chamado de Deus. O meu dom ele deu um pouquinho atrás, que é música. Cadê a Bernadette? Está aí, a Santa Bernadette? Olha ela lá, a Bernadette ali. Você vê, meu filho, é Laura. Ela foi procurar a Bernadette. Tá? Eu estou brincando disso, não. Vocês estão querendo algo mais de Deus. Amém? Esse é o chamado de Deus. Olhar os acontecimentos, ver as pessoas que passam na nossa vida, tudo tem um propósito, e dizer o sim de Maria. Eu não sei a dificuldade que você tem hoje na tua vida, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei o que está fazendo você perseverar aqui, mas Deus sabe. Pergunta para Ele que Ele vai te explicar e vai te dizer qual é o chamado. Falando um pouquinho da vocação, Moisés, Pedro, Maria, Paulo. Falamos um pouquinho do chamado de Deus, vocare em latim, chamar, amém? Vamos falar um pouquinho de dom. Quem tem dom aí para alguma coisa? Mas ninguém tem dom aí para nada? Gente do céu.
Então nós vamos falar de dom. O que é dom? Dom é uma habilidade natural que a gente tem. Aquilo que a gente faz melhor do que o outro, em pouco tempo a gente consegue fazer, sem estudar até. Isso chama-se dom. E Deus falou para mim, fala de dom para eles, mas fala que existe uma palavra que chama-se força de vontade. E eu, quando Deus falou comigo aos 12 anos, para tocar violão, eu não me considerava esse dom todo, não. Eu acho até que eu não tenho dom. Mas eu ficava tocando, direto, até eu conseguir. Eu só me ficava feliz quando eu conseguia tirar. O maior violonista brasileiro, Padre Paulo, disse: a música, o violão, é 99% transpiração e 1% inspiração. Queria que você fosse ficando de pé para a gente encerrar esse momento. Repete uma frase comigo: não digas não sou capaz. Não diga isso, não sou capaz. Todos nós temos habilidades. Um para culinária, outro para venda, comércio, outro para as artes, outro o dom do amor. Quem sabe vai ser um médico aí. Não digas não sou capaz.